Depois de um episódio incrível de Sword Art Online, era natural que o ritmo baixasse um pouquinho, que a gente entrasse em um momento de transição do anime, e foi o que aconteceu. O episódio 11 foi bem mais parado, ele serviu para continuar avançando com a história, desenvolver um pouco mais alguns elementos, deixou um gancho muito interessante pro episódio 12, mas esse episódio em si não teve grandes acontecimentos pra gente comentar. Então vamos só fazer aquela análise em ordem cronológica para destacar um pouco o que foi que a gente viu nesse episódio de Sword Art Online. E pra quem tá acompanhando o Goblin Slayer, essa semana não teve episódio, teve só uma recapitulação, por isso também não vai ter análise, tá? Só pra avisar vocês, não vale a pena acho fazer um vídeo específico só pra avisar isso, então já vou aproveitar e avisar aqui na análise de Sword Art Online, pelo menos pra quem tá acompanhando os dois animes junto comigo, entender o que rolou. E como sempre, quero aproveitar também o espaço pra pedir pra vocês escutarem as músicas do Tragicômico no Spotify, no Deezer. Sério, isso é muito importante, vocês não têm ideia da força que dá quando vocês escutam por lá. Sério, eu acho que tem potencial para ajudar mais que o próprio canal do YouTube. Então, se você puder, escuta os nossos covers, tem cover de Sword Art Online lá, tem Crossing Field, tem Ignite e de vários outros animes também. Então, por favor, os links estão ali embaixo na descrição do vídeo. Sempre que você puder, escuta as nossas músicas, beleza? Bom, o episódio começa com o encontro do Kirito e Eugeo com a Alice, né? Eles tinham sido presos e a Alice é que estava esperando eles ali para sentenciá-los à prisão e à morte, eventualmente. Ela demonstra não se lembrar nem um pouco de nenhum dos dois, e agora ela aparentemente é uma cavaleira da integridade, é assim que fala, e ela tá bem badass também. Parece que não é muito fácil mexer com a Alice agora. Depois disso nós temos a abertura e voltamos pra cena do Kirito e do Eugeo sendo levados por aquele dragão, bem parecido com o que aconteceu quando a Alice foi levada lá nos primeiros episódios, e aí as aprendizes do Kirito e do Eugeo chegam lá pra entregar pra eles as suas espadas. Uma coisa que eu achei interessante nessa cena é que ela deixa bem claro como a aprendiz do Eugeo e a química entre os dois foi muito mais trabalhada e explorada do que o Kirito e a sua aprendiz, porque você tem ali um momento do Eugeo com a menininha ruiva lá e toda aquela conversa dizendo que ela vai salvar ele agora, e quando chega a vez do Kirito, simplesmente a aprendiz dele entrega um lanchinho pra ele lá, não tem um grande desenvolvimento do relacionamento dos dois. Isso é um pouco diferente em Sword Art Online, porque a gente tá acostumado com o Kirito construindo seu harém, e dessa vez o desenvolvimento romântico de fato ficou com o protagonista secundário, se é que a gente pode dizer assim. Sinceramente, acho que foi a melhor opção do autor, porque evita que a gente entre naquele mais do mesmo, e tá todo mundo esperando pra Asuna entrar no submundo, enfim, e continuar construindo o relacionamento dos dois, então não tem muito propósito em você desenvolver e trabalhar pseudo-romances do protagonista com outros personagens que a gente sabe que nunca vai dar em nada. Os dois são levados, e aí depois de muito tempo nós voltamos pro mundo real. A Asuna tava lá, melancólica, observando o Kirito, até que ela encontra com um robô, e aí a gente descobre que esses robôs estão sendo criados para receber inteligências artificiais. Seria a forma de tirar a galera que tá lá no submundo, né, tirar o pessoal de dentro do jogo e trazer eles pro mundo real. Já é um gancho bem interessante que o anime deixa para que a gente possa trazer o Eugeo e a Alice pro mundo real quando a saga terminar. Esse primeiro robô que a gente vê, ele tem um aspecto de robô mesmo, ele não parece nem um pouco com um humano, mas eles falam que estão desenvolvendo já outros robôs que se parecem mais com humanos, pelo menos na silhueta. A gente não vê como eles são, mas provavelmente eles vão conseguir desenvolver aí robôs que são praticamente idênticos a pessoas de verdade e que podem receber essas almas do submundo. Então, como eu falei, é um gancho para trazer os personagens dessa saga para o mundo real e de repente continuar usando eles nas próximas sagas também. Ou não, também podem utilizar isso para outros tipos de plot, podem fazer com que um desses robôs de fato se torne uma inteligência artificial assassina e aí pode ser até um vilão de repente. Enfim, muitas possibilidades, mas a primeira que me vem à cabeça é de trazer os protagonistas dessa saga depois que ela acabar. E nessa cena, no mundo real, ainda tem um mistériozinho, porque tem um momento em que a Asuna tá passando por um corredor e passam por ela dois cientistas que a gente não consegue ver direito o rosto, mas ela claramente estranha um deles. Então, tem algum personagem misterioso ali que a gente ainda não sabe quem é, mas que deu pra ver que alguma coisa não está certa. Não vou arriscar nenhum palpite aqui ainda, eu até pensei em algumas coisas, mas acho que é viagem demais, então não tem por que nem comentar. Voltamos pro submundo, o Kirito e o Eugeo estão ali conversando sobre a Alice, tentando entender por que ela perdeu as memórias. O Kirito se lembra que ele escutou a voz da Alice e ela falou que estava lá no topo da catedral, alguma coisa assim. Enfim, é basicamente um diálogo para mostrar que os protagonistas estão pensando sobre isso e para aumentar todo esse clima de mistério envolvendo essa questão das memórias da Alice e até mesmo do código de ética. Tem um diálogo dos dois em que o Kirito confronta o Eugeo e fala: olha, a partir de agora
Todas as ações que a gente tomar, você precisa estar convicto delas. A gente vai ter que quebrar a lei, a gente vai fazer muita coisa errada, então você precisa estar confiante, porque não dá mais pra relutar, não dá mais pra voltar atrás. E aí a gente vê o Eugeo falando que o próprio Kirito já tinha falado sobre isso, né, que às vezes era mais importante o seu código de ética pessoal do que as próprias leis. Então a construção dos personagens foi muito bem feita, as motivações deles aqui, foi tudo muito bem escrito, muito bem conduzido, muito bem construído. A gente vê um amadurecimento dos dois, principalmente do Eugeo, mas existe uma razão pelas quais eles estão tomando essas atitudes, sabe? Não é puro protagonismo, eles não estão só bancando os heróis, não, eles estão confiantes, eles sabem que precisam fazer alguma coisa e eles pensaram, conversaram sobre aquilo e agora eles estão de fato colocando em prática. Achei interessante como eles fugiram da prisão, né? Como eles usaram as próprias correntes, porque a habilidade, a maestria com as mãos que eles têm era superior ao que eles precisariam para conseguir fazer com que aquelas correntes fossem utilizadas como armas, e assim eles fugiram da cela. Pode ser um pouco forçado que o guarda não acordou com todo aquele barulho que eles fizeram, mas sinceramente isso é só um detalhe, então pra mim não é muito relevante. Temos mais um diálogo muito bem feito entre os dois personagens, quando o Eugeo se dá conta de que de repente eles poderiam resgatar as memórias do Kirito, né, porque tem uma questão de memórias sendo apagadas que está sendo levantada nesse arco. A gente sabe que na verdade o Kirito não perdeu as memórias realmente, né, mas ele conforta o Eugeo e fala que não importa se eles cumprirem as suas missões, ele não vai sair dali, ele vai continuar junto com o Eugeo. Também sabemos que não é totalmente verdade, mas o Kirito acalma o seu amigo, ele sabe que aquilo é importante, que os dois precisam estar confiantes, que não, como eu falei, não podem relutar num momento como esse. Eu não sei também quais são os planos do Kirito exatamente, se ele imagina que conseguiria tirar o Eugeo ali de dentro, ou se ele vê o Eugeo como uma inteligência artificial simplesmente, então ele não vê muito problema em mentir pra ele. Mas eu acho que em Alicization já ficou bem claro que o Kirito não é exatamente o tipo de protagonista que vai fazer tudo certo o tempo todo dentro das leis. Não, ele tem os seus princípios éticos e morais e ele faz o que ele acha que é certo, o que ele acha que é melhor. Então se ele acha que falar aquilo pro Eugeo naquele momento vai ser melhor pros dois, ele vai fazer isso independente de talvez estar ali mentindo pro seu amigo. Fazendo a edição eu percebi que o Kirito falou pro Eugeo que ele vai acompanhar ele até o final dessa jornada, então na verdade isso não é necessariamente mentira, ele pode estar falando especificamente do resgate da Alice e tudo mais. Eu só achei estranho que, obviamente, eles quebraram muitas regras fugindo da prisão e tudo mais, e essas regras que eles quebraram, eu não sei se elas não estão especificamente descritas no Código de Tabus, mas se estivessem, teoricamente a cabeça do Dr. Manhattan deveria aparecer e novamente localizar eles, enfim, tudo mais, só que isso não acontece, é uma fuga da prisão normal, por assim dizer, eles estão simplesmente se escondendo lá e tentando agir como foragidos de fato, sem se preocupar que o sistema encontre eles. Não sei se é um pequeno furo de roteiro ou se isso vai ser explicado em algum momento. E aí o episódio termina com aquele gancho muito bom que eu falei antes, né? É o gancho, a preparação para uma nova luta. O Kirito e o Eugeo estão sem as suas armas, né? Eles não estão empunhando suas espadas, mas eles têm lá aquelas correntes e na frente deles está um Cavaleiro da Integridade, só que ele deixa bem claro que ele é iniciante ainda, tá só há um mês ali dentro, ele é aprendiz da Alice, inclusive, então acho que o anime deixou claro isso para mostrar que o nível desse cara é um nível bem baixo dentro dos Cavaleiros da Integridade ainda, então ele é um desafio por ser um Cavaleiro da Integridade, mas o menor possível para aquele momento. Claramente uma ferramenta narrativa para que quando os protagonistas derrotarem esse cara, não ficar a impressão de que, caramba, mas os Cavaleiros da Integridade então não são desafios, dois sem arma nenhuma ali conseguiram vencer esse cara? Não. Eles deixaram claro que esse cara realmente não é assim um nível de ameaça tão grande, que tem muita gente acima dele, praticamente todos estão acima dele, na verdade. Apesar da pose de gostosão dele, né? Claro, sempre tem que ter esse ar de arrogância dos rivais ou dos vilões dos protagonistas. E o título do próximo episódio é algo como O Sábio da Biblioteca, e só por esse título imediatamente me veio à mente que vai aparecer aquele personagem que está na abertura. Eu imagino que o tal Sábio da Biblioteca seja esse cara aí, então como ele está no título do episódio, me parece que ele vai ser o personagem mais importante e não esse vilão aí, esse primeiro Cavaleiro da Integridade que a gente vai ver os protagonistas enfrentando. Eu tenho um pouco de medo e de receio que essa luta seja meio decepcionante, assim como foi da outra vez que eles criaram um hype, uma expectativa para uma luta e ela não entregou tudo que a gente esperava. Tomara que não aconteça isso dessa vez, porque como eu vi que o foco do episódio não vai ser a luta,
talvez ela seja meio rápida, mas enfim, tomara que não. Espero que eles entreguem sim uma boa luta, porque tô ansioso pra ver isso. E tenho bastante convicção de que o próximo episódio vai trazer informações importantes, porque geralmente quando você tem um sábio, enfim, alguma pessoa que tem muito conhecimento, ele está introduzido no roteiro pra trazer pra gente informações relevantes pra obra. Então, provavelmente esse personagem que a gente vai conhecer no próximo episódio deve ser bem relevante. E é isso, como eu falei, um episódio mais simples, não teve aí grandes acontecimentos, não tivemos grandes cenas, é um episódio de transição, está apenas desenvolvendo a história, mas ainda assim trouxe ali alguns pontos interessantes. Foi um episódio bem feito, bem trabalhado, como vem sendo toda essa temporada até aqui. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Deixa a opinião aí embaixo nos comentários. Não esquece também de deixar um like, de não dar spoiler. Se você for dar spoiler da light novel do mangá, coloca sempre um grande aviso antes, é muito importante. Tô muito feliz porque vocês realmente fazem isso, cara. Eu acho que eu não recebi nenhum ou praticamente nenhum spoiler em todas essas análises de Sword Art Online, então vocês estão se mostrando realmente uma fanbase excelente. Eu tô feliz e impressionado. Sério, vocês realmente fazem isso que eu peço, de colocar aviso de spoiler e tudo mais. Então, continuem fazendo isso e deixando todos nós felizes e representando bem a comunidade de fãs de Sword Art Online. E é isso aí, like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo, toda aquela coisa de sempre. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! A luz pra te guiar, que você vai perseguir, sempre vai estar. Vem, gente, eu sempre vou saber que o presente vale mais.